perfis comportamentais e saúde mental. Vamos falar aqui um pouquinho estratégias para lidar com os desafios emocionais. E por que esse tema? Porque ele é muito atual, né, gente? Os desafios emocionais, mais especificamente a ansiedade, a depressão, tem batido muito forte aí. E por que isso está acontecendo? Enfim, trouxe uma pergunta para a gente começar. Por que algumas pessoas lidam melhor com alguns desafios? E por que lidam também diferentes? Porque a gente vê certas pessoas diante de um desafio agindo de uma forma tão rápida ou tão coerente e outras se prostrando, se abatendo, ficando tão apática diante daquilo. Por que será que umas pessoas reagem de uma forma tão rápida e tão positiva, talvez ela tenha tido aquela imaginação, e outras pessoas de uma forma tão triste, né? Talvez a gente mesmo já tenha passado por situações da gente reagir de uma forma e perceber outras pessoas agindo de outras. Talvez a gente se compare muito também com outras pessoas, porque o problema na pele do outro é diferente do nosso, né? Então é muito difícil e ao mesmo tempo é muito fácil julgar e muito difícil viver. Mas onde está essa resposta? Por que essa diferença tão grande? Por que umas pessoas se abatem tanto com determinados desafios, enquanto outras olham e falam, mas que coisa tão simples, você está se estressando com isso? E a resposta está no autoconhecimento. Porque a gente precisa se conhecer, porque a gente precisa conhecer como é que a gente se reage, porque as pessoas não se entendem, e por elas não se entendem, elas não sabem como se portar diante desses desafios emocionais. Eu não estou falando de uma situação que você pode ir ao médico, o médico vai dar um diagnóstico bem cartesiano, você vai lá e toma uma medicação. Estou falando daqueles desafios emocionais onde cada mente, cada mundo, cada história vai reagir de uma forma diferente. Um problema muito grande. Eu não passei. Um problema muito grande que a gente vê, por exemplo, desde crianças, como a gente não tem o hábito de buscar por autoconhecimento, as crianças lá na escola, quando vão tentar fazer vestibular, raramente elas buscam entender quem são para escolher uma profissão, ainda que existam testes vocacionais. Já dão ali um certo norte para poder elas fazerem uma escolha, mas ainda assim é uma escolha voltada para uma profissão sem que elas mesmas se conheçam e saibam quais são as habilidades que ela tem, se aquela profissão é compatível com as suas habilidades. Não é comum a gente ver isso. Ou também muitas pessoas chegam no mercado de trabalho, já na fase adulta, também não buscam conhecimento. Não buscam autoconhecimento, diferente da trincheira, né? Porque aqui é um movimento que a gente procura olhar para dentro, para despertar esse herói que está em nós. E quando você se desperta, você desperta com habilidades dentro daquelas que o Criador já colocou dentro de você. Mas voltando, quando na fase adulta, muitas pessoas ainda não encontram, não sabem quem são, não sabem o que elas carregam, mas têm a oportunidade de trabalhar em algumas empresas, que as empresas fazem alguns testes. E isso é bom. Por quê? Porque a pessoa conhece um pouco mais de si. Mas não porque ela está buscando, mas porque a empresa está querendo saber como melhor aproveitar as habilidades comportamentais, as habilidades emocionais daquela pessoa para encaixar no local. Bem, depressão e ansiedade, né, trazendo aqui só questão de conceito. Ansiedade é uma preocupação excessiva, medo de tensão, interferindo na vida cotidiana. Os dados da OMS apontam que o Brasil é o país com o maior número de pessoas ansiosas, e isso é muito preocupante, porque isso não tende a diminuir, pelo contrário, isso tende a aumentar. Fato é que é necessário a gente olhar, sim, para os nossos desafios, para nosso desenvolvimento pessoal, porque a resposta e a solução realmente está dentro de nós. A depressão, 5,8% da população brasileira é afetado por isso, na maioria mulheres, dados da OMS, e ele declara, né, que a depressão é um transtorno do humor. Tá passando sozinho? Transtorno de humor que causa tristeza persistente, perda de interesse e baixa energia. Por que as mulheres são tão acometidas? Por conta desse estilo de vida que a gente vem tendo, tão
de comparação, de dar respostas para tudo, de atender a todos, seja em casa, seja no trabalho, um mercado de trabalho bem competitivo, dentro de casa todo mundo querendo atender ali as demandas de filho, de escola, de criança, e menos de nós mesmas. Então, as mulheres têm sofrido bastante com esses desafios. E essa é a solução. Você conhecendo quem você é. Porque não tem como a gente falar de estratégias para enfrentar esses desafios sem primeiro você saber como é que você reage. E aí eu trouxe aqui algumas características, né? Você sabe caracterizar o seu perfil comportamental? Quem tem clareza de seu perfil comportamental? Quem já sabe? Poucas pessoas. Então vamos lá. Desafio. Elas são provocadoras, elas são autoritárias, elas chegam a ser bem dominantes naquilo que elas fazem, né? Tem aquelas pessoas que são as inspiradoras, aquelas pessoas que gostam de comunicar, são aquelas pessoas que gostam de relacionar-se com pessoas, elas gostam do novo, elas gostam de fazer coisas diferentes, são pessoas que são bem convincentes, são pessoas que gostam da comunicação. Tem aquelas pessoas que são as confiáveis, são as pessoas mais calmas, mais tranquilas, são as pessoas que prezam pelo equilíbrio, são aquelas pessoas muito introspectivas, em muitas vezes. E temos também, segundo a caracterização dos perfis, aquela pessoa mais precisa, mais organizada, mais analítica, mais detalhista, aquelas pessoas que buscam por qualidade, que prezam por fazer tudo muito certinho. Aqui eu trouxe as quatro definições de perfis. Por quê? Porque para eu entender como eu ajo e como eu devo reagir a um desafio, eu preciso saber primeiro quem sou eu. Porque, obviamente, não respondemos da forma adequada. Então, quem sou eu? Quem é que eu sou? Será que eu sou aquele mais determinado? Será que eu tenho as características mais daquele que é inspirador? Será que eu sou aquela pessoa mais confiável? Será que eu sou aquela pessoa que tem um perfil mais preciso? E isso é importante para a gente ver. Quais são as reações frente aos desafios emocionais? Bem, o determinado é aquele que, diante de um desafio, ele quer reagir com muita velocidade. Ele reage com muita impaciência. Por quê? O obstáculo, o desafio emocional, seja ele a angústia, seja ele a depressão, seja ele a ansiedade, é um obstáculo. E tudo que essa pessoa determinada quer resolver rápido. Ele quer resolver rápido, mas nem sempre ele consegue. E aquilo gera nele um estresse muito grande. Gera nele uma como é que eu posso dizer? Uma antipatia, uma vontade de avançar para aquilo. E aí, cada vez mais que ele vê aquela vontade, e ele não consegue reagir, ele vai se estressando cada vez mais por conta desse impulso de ser tão rápido para querer reagir diante dos desafios. O inspirador é aquele que, diante de um desafio, ele começa a fugir. Ele é aquele que gosta de estar com pessoas. E, diante de um desafio, ele busca as distrações. Ele não quer encarar. Ele não quer reagir. É diferente do determinado. Um desafio, ele quer resolver logo. Já o inspirador, ele busca na fuga, ele busca as relações sociais, uma forma de não encarar exatamente aquele desafio. Não sei quantos aqui são assim, mas quando você sabe que tem que resolver alguma coisa, você fica, ai meu Deus, tem que resolver. Ai, tem que resolver. Não, peraí. Vamos ali, vamos fazer isso, vamos sair. E começa a reagir de uma forma meio que fugindo. É uma forma de você esconder, esquecer, você tentar burlar aquele desafio, gerando cada vez mais estresse e mais ansiedade. Já o confiável é aquele que, diante de um desafio, ele busca também, o desafio gera para ele uma necessidade de sair da zona de conforto. E isso é uma coisa que mexe demais com essa pessoa. Porque essa é aquela pessoa que é calma, ela é harmônica, ela é tranquila. Tudo que ela quer é ficar naquele cantinho. E diante de um desafio, ele precisa sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto para esse perfil é um estresse também. Um pouco como um inspirador, ele busca segurança nos relacionamentos mais próximos, ele busca segurança dentro da sua rotina e, mais uma vez, ele posterga a resolução daquele problema.
E por fim nós temos aquele que é o preciso, aquele que preza por qualidade, aquele que preza por organização, por deixar as coisas muito estudadas, muito analisadas. Essas pessoas, diante de um desafio, elas pensam tanto que elas acabam se paralisando. Então, ela peca porque se ela não encontrar um cenário muito bem mapeado, muito bem estudado, ele não entra em ação. E agora nós estamos diante de perfis diferentes que a gente entende agora um pouco por que reagimos de forma diferente. Existe solução? Claro que sim. Existe solução, primeiramente entendendo quem nós somos, para eu saber como é que eu posso me blindar, me proteger e traçar a melhor rota diante daquele desafio. Aqui eu trouxe alguns gatilhos que também algumas estratégias para ansiedade e depressão. Aquele perfil bem inspirador. Vamos lá, por exemplo, ele é um gatilho, sentir-se que ele não é aceito. Esse é aquele perfil muito dado a pessoas, é aquele perfil que quer ser muito bem relacionado, então estar com pessoas para ele é muito importante. Sentir que não é aceito para ele é um gatilho muito grande para uma reação de estresse. E aí, como é que eu vou resolver? Gustavo falou há pouco, dos bloqueios. Isso aqui é um bloqueio, de uma necessidade de aprovação. Como é que eu venço aquilo ali se eu tenho esse perfil e sinto que eu não estou sendo bem aceito? Eu preciso desenvolver minha autoconfiança. É simples? Não é, mas é possível? É possível. Você precisa olhar em você e encontrar outras habilidades que te validem para que você não fique tão à mercê da aceitação de outras pessoas. Essa é a melhor forma para aquela pessoa que tem esse perfil resolver e driblar as ansiedades voltadas para si, O determinado é aquele que quer resolver logo tudo. Um gatilho para ele seria um cenário de muita incerteza. Porque para ele, quando o problema vem, ele quer resolver. E diante de um cenário de incertezas, ele fica aflito porque ele não consegue resolver. Ele precisa entender que nem tudo passa pelo conhecimento dele. Nem tudo vai ser da forma dele. Nem tudo precisa ser da forma que ele determinou. Então, ele precisa focar no que está a seu alcance. São aquelas pessoas que elas são tão enérgicas para resolver os conflitos, os problemas, que ele quer sempre dar um jeito segundo o seu jeito. O seu jeito. Essas pessoas precisam focar no que estão ao seu alcance. Até que ponto eu posso agir? Porque eu não posso mandar em outras pessoas. Eu não posso determinar que as pessoas façam como eu faria. É trabalhar autoconhecimento, Já as pessoas precisas, qual seria um gatilho? Fazer uma palestra, por exemplo. Estar aqui, por exemplo. Colocar-se na trincheira, por exemplo. São pessoas que elas prezam tanto por fazer o certo, que para elas um conflito, um estresse, uma situação vexatória seria apresentar um relatório mal apresentado, seria apresentar uma palestra e não ficar tão confiante, não estar tão confiante. Como é que você pode orientar uma pessoa com esse perfil? Desenvolver a flexibilidade emocional. Nós não precisamos ter compromisso com o erro. Errei, eu posso ir lá e voltar. Essa pessoa precisa entender que o erro ele é comum, ele é normal. Então, mesmo eu apresentando um resultado, um relatório, uma palestra, tudo bem se alguma coisa der errado. Da próxima vez vai lá e conserta. Sabe assim? É desenvolver aquela flexibilidade emocional. Mas isso é um desafio para essas pessoas. Porque para elas tudo tem que estar perfeito. Tudo tem que estar alinhado. E aí quando algo sai de controle, aquilo gera uma ansiedade muito grande. E realmente é assim, Já aquela pessoa que é mais confiável, lembra que eu falei que ela é pacificadora, harmônica, são aquelas pessoas que o gatilho seria sair da zona de conforto. Tem pessoas que são tão neutras, tão equilibradas, que para ela, quando você traz projetos ou programas que exijam demais dela, sair daquela zona de conforto gera nela ansiedade, aquele estresse. Meu Deus, já imagino como é que vai ser. Existe pessoas assim ou não existe? Existe. Existe todas essas.
E como é que eu posso reconhecer qual é o meu ponto, o meu gatilho, me entendendo? E para pessoas assim, qual é a estratégia, né? Eu falo ansiedade, mas a ansiedade ela pode evoluir para uma depressão. Eu estou começando com um desafio emocional, ansiedade, porque hoje é algo que todo mundo passa. Só a gente perder um pouco o controle das coisas, a gente já fica aflito. A gente já fica ansioso, porque é uma tendência normal e natural do ser humano tentar controlar a situação. E nem sempre isso é possível. Então, para essas pessoas, a estratégia seria pequenos desafios diários para sair da inércia. Se você propor muita coisa e abalar demais ela vai acabar piorando a situação. Porque é uma tendência desse perfil estar ali na caverna. É uma tendência desse perfil ficar ali seguro na sua rotina. Então, um novo desafio que faça ela sair dessa zona de conforto precisa ser paulatino. Ela precisa ir construindo esses pequenos desafios diários para poder ela ir ganhando segurança. Entendem, gente? Então, não tem outra saída, a não ser o autoconhecimento. Desenvolver a inteligência emocional, ela é necessária para a gente fortalecer a saúde mental. Quantos aqui conseguiram se identificar em alguma daqueles perfis? Eu não sei, meu Já sabe. E aí, como é que a gente vai reagir ou agir diante do estresse, da ansiedade, da depressão? Desenvolvendo, se conhecendo. E aí, aqui que está a resposta de por que as pessoas agem e reagem de forma muito diferente. Quando você entende a sua forma de funcionar, pode traçar estratégias mais eficientes e usar as suas próprias características a seu favor, né? Para lidar com esses desafios. Se eu sei que eu posso vir até aqui e que todo perfil tem seus pontos favoráveis e tem seus medos, tem seus pontos de melhoria, eu vou traçar dentro deles aquilo que mais me favorece. Agora sim. E outra, não estar comparando. Por que eu vou me comparar com a pessoa, que a pessoa reage de uma forma e eu vou ficar olhando, eu queria tanto reagir como ela, olha como ela é boa, olha como... Não bate insegurança, você olha para o outro e fala, queria tanto reagir de forma rápida. Queria tanto reagir de forma rápida, queria tanto ser mais tranquila. A solução está em você, buscando em você. Então, meu povo, é isso. Então, existe solução diante aos desafios emocionais. Seja você um planejador, aquela pessoa que preza por conexão social, por estabilidade ou por inovação, a resposta está dentro de você. Como controlar a sua reação diante dos desafios, precisa primeiro olhar para dentro de você e encontrar esse ponto de equilíbrio. Enfim, eu termino. Eu sou Indira, sou farmacêutica industrial, atuo hoje como analista comportamental e conduzo pessoas para viver nesse melhor dela diante daquilo que ela tem. Obrigada, boa tarde.